Boa tarde a todos e a todas. Solicito aos senhores vereadores e vereadoras que façam a confirmação do quórum. Havendo quórum regimental e sob a proteção de Deus, iniciamos os trabalhos da presente sessão. Solicito a senhora secretária para que faça a leitura da Bíblia. A leitura de hoje é de Romanos, capítulo 15, versículo 13. Que o Deus da esperança os encha de toda alegria e paz, por sua confiança nele, para que vocês transbordem de esperança pelo poder do Espírito Santo. Solicito agora que a senhora faça a leitura do expediente. Sessão do dia 8 de 8 de 2023. Expediente. Requerimentos números 486, 487, 488, 489, 490, 491/2023, de autoria do vereador Nicola Martins. Requerimento 492/2023, de autoria do vereador Salésio Lima. Requerimento 493/2023, de autoria do vereador Juarez Jesus dos Santos. Requerimentos 394/2023, de autoria da vereadora Giovana Benedetti Zanetti. Indicação 391/2023, de autoria do vereador Daniel Frederico Antunes. Indicação 492/2023, de autoria da vereadora Giovana Benedetti Zanetti. Indicação 393/2023, de autoria do vereador Salésio Lima. Terminado o expediente, passamos para a tribuna livre, que fará uso desse espaço conforme solicitação da vereadora Giovana Vito Mondardo, o Conselho Municipal dos Direitos da Mulher. As mulheres que participam apresentarão os trabalhos realizados durante o ano e também explanarão sobre o Agosto Lilás, campanha de enfrentamento à violência doméstica e familiar contra a mulher. Desta forma, vamos convidar as nossas convidadas para adentrar ao plenário. Maria Estela da Silva, vice-presidente do CMDM. Samira M. Frison, do DPCAM. Neura Maria Costa, da OAB. E também Fabiana Bertier, do Conselho Tutelar, que possam adentrar ao plenário. Eu acho que é duas, não. Lá que tem microfone. Mas daí sim. Ai, tem mais uma tela que tá vindo aí. Foi no banheiro. Gostaria de, nesse momento, cumprimentar aqui a Juscelia, presidente do sindicato, toda a sua equipe que se faz presente, os demais presidentes do sindicato, também o doutor Fernando Possamay, que se faz presente aqui, e os demais que nos acompanham aqui e pela internet. Gostaria de convidar a vereadora, então. Quer sentar aqui? Então, enquanto nós nos acomodamos, vou convidar a vereadora proponente dessa tribuna livre para que dê as considerações às nossas convidadas. Boa tarde, senhor presidente, a mesa diretora, nobres colegas vereadores, vereadora, público presente. Cumprimentar o Sindicato dos Trabalhadores do Serviço Público aqui do município de Criciúma, a Cris aqui presente, um prazer te ver, mas em especial as nossas convidadas dessa tribuna livre, que tem por objetivo, presidente, de uma maneira alusiva ao Agosto Lilás, que é o mês de enfrentamento à violência contra as mulheres, trazer números e solidez naquilo que a gente entende como fundamental para criar melhores
políticas públicas e mais assertivas para mudar a vida das mulheres e, portanto, de todos os criciumenses. Por isso, quero cumprimentar a Neura, representando a OAB, a Estelinha, nossa sempre presidente do Conselho Municipal dos Direitos das Mulheres, que hoje está como presidente, né? A Edla está afastada. Cumprimentar também a Samira, representando a DPCAMI, e a Fabiana, representando o Conselho Tutelar. Quero deixar esse tempo para vocês aproveitarem, né? E, presidente, desde já, doar o meu tempo para essa tribuna livre, por entender ser importante nesse momento tratar o assunto da violência contra as mulheres com seriedade. E seriedade diz respeito a entender que Criciúma teve um aumento de 29% nas denúncias relacionadas à Lei Maria da Penha. Então, são mulheres em situações de violência física, moral, financeira, psicológica, e isso é algo que a gente precisa enfrentar. Enfrentar na assistência, na punição desses agressores, mas principalmente, algo que a gente tem falhado nos últimos anos, certamente, com o aumento do número expressivo desses casos, que é a prevenção. Por isso, aproveitem essa tribuna livre para poder manifestar tudo aquilo que a gente acumulou como Conselho Municipal até aqui. Muito obrigada. Vocês dispõem de 30 minutos, mais o tempo da vereadora Giovana Vitor Mondardo, mais o tempo do vereador Zairo Casagrande, que está dispondo do tempo. Então, nós temos aquele tempo ali. Fiquem à vontade. Quem puder começar a se manifestar, fique à vontade, então, entre vocês. Eles estão pedindo que coloque, então, a apresentação que elas trouxeram. Se vocês, a nossa comunicação pode soltar, então, o vídeo. É um PDF. Boa tarde. Boa tarde a todos e todas. Sinto-me muito honrada em poder estar aqui novamente nessa casa, principalmente para tratar um assunto dessa grande relevância, que é falarmos sobre o Conselho de Direito da Mulher do município de Criciúma. E trazendo a questão do Agosto Lilás, que para nós é uma data onde devemos ter consciência do que estamos fazendo e como estamos encaminhando as situações e causas das mulheres no nosso município de Criciúma. Então, vou começar. Eu gostaria da apresentação para que eu possa apresentar o Conselho de Direito da Mulher de Criciúma. Pode seguir. Então, hoje eu vou apresentar para vocês não as principais pautas, mas estar apresentando para vocês o conselho de fato. Quais são as finalidades deste conselho? Então, o Conselho dos Direitos da Mulher de Criciúma é um órgão autônomo, paritário, permanente, consultivo, deliberativo, fiscalizador das políticas públicas de gênero, em articulação com a Secretaria Municipal de Assistência Social, com perspectiva transversal em toda a administração pública, tem por finalidade acompanhar e monitorar. Então, eu trouxe assim algumas palavras mais fortes, algumas palavras que esse conselho ele consegue se ater mais. Quando nós falamos na questão de acompanhar e monitorar todas as esferas da administração do município de Criciúma, nas políticas públicas sobre a liberdade de igualdade de oportunidade e direitos entre homens e mulheres, de forma a assegurar à população feminina o pleno exercício da sua cidadania. Então, falar em pleno exercício da cidadania das mulheres de Criciúma, para um conselho que fala, que traz a questão da violência contra a mulher,
é falar que nós estamos não celebrando esse agosto lilás, que neste agosto lilás nós estamos muito enlutadas, porque o que este conselho traz enquanto direito para as mulheres, infelizmente, nós não estamos conseguindo avançar. Esse conselho não está caminhando. E por percebermos na última reunião que esse conselho não estava caminhando, resolvemos vir até aqui. Aqui é a Casa do Povo. Aqui é o poder público. Resolvemos vir até aqui para apresentar aos vereadores quais são as condições das mulheres do município de Criciúma. E nós não viemos fazer uma falar a coisa de mulherzinha, elas vêm falar por falar. Não, nós viemos pautar em números e fatos. Por isso estamos aqui. Por ser a Casa do Povo, por ser um lugar sério, um lugar de pessoas que estão aqui eleitas pelo povo, e principalmente pelas mulheres, para que vocês possam caminhar junto conosco nessa empreitada, que eu penso que não vai ser fácil, mas também se os senhores vereadores estiverem conosco, assim como a Giovana está, nós vamos muito longe. Então, para isso, hoje estamos aqui com muita seriedade, com muito respeito, apresentando o que a conselheira Neura está trazendo, o que a conselheira Samira está trazendo, o que a conselheira Beatriz está trazendo, e dizer para vocês que nós estamos aqui, são conselheiras que representam a OAB, são conselheiras que representam a DPCAM, são conselheiras que representam o Conselho Tutelar. Então, são 3 órgãos extremamente sérios, não desrespeitando as outras instituições que fazem parte desse conselho. Porque no conselho nós temos 20 instituições, sendo 10 governamental e 10 não governamental. Então, todas são extremamente importantes. Mas hoje nós viemos aqui falar de números. Então, para números e para falar de violência, hoje eu precisava estar cercada por essas conselheiras. Então, conselheiras, que nós tenhamos uma boa fala e que a nossa fala seja de excelente sucesso. A primeira que fala é a... Boa tarde. Então, eu seguindo a Estela, primeiro me apresentando para vocês, eu sou a Samira, sou psicóloga da DPCAM há 11 anos. Estou aqui como conselheira do Conselho da Mulher e também através da DPCAM para estar trazendo alguns dados sobre a violência contra a mulher aqui no nosso município. Gostaria de agradecer à vereadora Gimondardo, né, que fez esse convite, nos cedeu esse espaço, e também ao presidente aqui da mesa, todos os presentes, em especial o meu chefe que está aqui, que é o delegado Fernando. Então, eu vou estar falando para vocês um pouquinho sobre esses dados. Nós, do Conselho da Mulher, resolvemos focar a nossa fala aqui numa questão que eu considero que é um ponto nevrálgico aqui do nosso município, que é a Casa-Abrigo da Mulher, que, na verdade, a gente vai estar discorrendo aqui sobre a forma como está funcionando, né, que deveria ser uma casa-abrigo, mas que, no momento, funciona através de um serviço de hotelaria, e eu vou estar tentando trazer para vocês assim como esse serviço está acontecendo de uma forma bastante precária. Mas, antes disso, vou trazer alguns dados, né? Então, ali eu coloquei uma fotinho da DPCAM, né, porque ela é a principal porta de entrada para denúncias de violência doméstica e familiar contra a mulher, onde ela faz o boletim de ocorrência, né, o registro, e também a solicitação da medida protetiva de urgência. A DPCAM, atualmente, ela está funcionando de segunda a sexta, das 12 às 19, porém, ao lado da DPCAM, nós temos a central de plantão policial, onde funciona 24 horas, e existe um projeto da Polícia Civil para toda a central de flagrante ter uma sala lilás de atendimento à mulher, já que as DPCAMs atualmente não funcionam 24 horas, e existe uma lei, né, que prevê que esse serviço de atender as mulheres em situação de violência aconteça 24 horas.
a mulher, hoje, ela chega na delegacia e ela pode estar solicitando a medida protetiva de urgência, que é feita na hora, essa solicitação, e o Poder Judiciário ele tem 48 horas para dar uma resposta, né, deferir ou não essa medida protetiva. Então, esse sistema está funcionando muito bem. Falando um pouquinho do setor de psicologia também, né, que é a área que eu atuo, algumas mulheres são encaminhadas para o setor de psicologia. Vale ressaltar aqui que a Polícia Civil de Santa Catarina ela é pioneira em ter o cargo de psicólogo policial, né, como policial mesmo, no seu quadro efetivo. E todas as DPCAMs do Estado contam com 1 ou 2 ou 3 psicólogos que fazem tanto o atendimento de crianças quanto de mulheres em situação de violência. Então, aqui na DPCAM, a gente também tem esse serviço que faz um acolhimento, uma escuta, uma orientação, encaminhamentos necessários. Também temos a parte de avaliação psicológica, né, que aí fica mais a serviço do Poder Judiciário. E também temos desenvolvido trabalhos no âmbito do que a vereadora Giovana Mombardo colocou, pensando também na prevenção da violência. Porque não basta a gente pensar somente na punição. Claro, a punição ela deve ocorrer, né? A punição ao agressor. Mas a Lei Maria da Penha ela tem 3 eixos, que é a prevenção, a assistência à mulher e a punição. Então, aqui em Criciúma, nós estamos desenvolvendo grupos de adolescentes. A gente desenvolveu nesse primeiro semestre no colegião, com adolescentes do primeiro ano do ensino médio, trabalhando prevenção de violência no namoro. Porque é o momento que eles estão começando os primeiros relacionamentos. Então, naquele momento ali, a gente aproveita para discutir com eles as diferenças do papel do homem e da mulher na sociedade, por que existem essas diferenças, o que é um relacionamento abusivo, né? Que formas de resolver conflitos num relacionamento podem ser utilizadas, porque conflitos existem, mas a violência não pode estar acontecendo, né? Como é que acontece o ciclo da violência num relacionamento? Então, a gente trabalha também nesse âmbito preventivo. Pode passar o slide para mim. Aí eu trouxe para vocês alguns dados de violência, né? Porque a gente tem que identificar que existe a violência, para depois a gente pensar na questão da demanda, né, de como é que está organizada a rede de atendimento e, principalmente, o abrigamento das mulheres aqui na nossa região. Então, eu trouxe ali de 2019 a 2023, né? Então, nesse período foram efetuados 7.171 registros. Esses registros, como eu falei, podem ser na DPCAM, podem ser na Central de Flagrantes, podem ser na delegacia virtual. Porém, se aconteceu em Criciúma, todos são encaminhados à DPCAM. Desses 7.171 registros, foram instaurados 2.368 inquéritos policiais nesse período, de 2019 até o momento atual de 2023, né? A violência que mais predomina lá nos registros é a violência psicológica. É a ameaça, a perseguição, humilhação, controle, ou a própria violência psicológica em si, que agora foi tipificada como crime mais recentemente. Seguida da violência psicológica, nós temos a violência física e a violência moral. Com um número um pouco menor, aí vem a violência sexual e a violência patrimonial. O que eu queria chamar a atenção de vocês nesse gráfico, né? Se vocês forem olhar os números de 2023, eles já estão praticamente igualados aos números de 2019 e 2020. Né? Então, esse ano, muito provavelmente, a gente vai superar os números de registros de 2022. Pode passar, que aí eu vou falar um pouquinho dos feminicídios, né? Os feminicídios consumados na região da ANREC. De 2015, que é quando foi criada a lei, né, do feminicídio, até 2023, aqui na região da ANREC, tivemos 17 casos de feminicídio, sendo 4 em Criciúma, e em 2023 tivemos 3 feminicídios, sendo 1 em Forquilinha, 1 em Morro da Fumaça e 1 em Lauro Miller. Pode passar.
as medidas protetivas concedidas pelo Poder Judiciário, como eu expliquei lá no início da minha fala. A DPCAM ou a CPP faz a solicitação da medida protetiva. Os advogados também podem solicitar, a mulher também pode ir lá no fórum ela mesma solicitar, mas a maior parte dos números são solicitados pela DPCAM. Nesse ano já tivemos 254 medidas protetivas concedidas. Também iremos muito provavelmente superar os números do ano passado, de 2021. O que a gente tem de atual, né? Com uma mudança da Lei Maria da Penha, atualmente não existe mais a obrigatoriedade de vincular o pedido da medida protetiva a um inquérito policial. Então, hoje a mulher ela pode ir lá na delegacia, vai ter determinados crimes que não depende da vontade dela, como, por exemplo, uma lesão corporal, vai ser instaurado um inquérito policial, independente da vontade dela. Mas outros casos, por exemplo, uma ameaça, depende da vontade dela de ser instaurado um inquérito policial. Então, ela pode estar solicitando a medida protetiva e não necessariamente optar por ser instaurado um inquérito policial. Então, isso faz com que muito mais mulheres optem pela solicitação da medida. Então, a gente tem esses números bem altos. Pode passar, que aí eu queria trazer para vocês o número de mulheres abrigadas no município de Criciúma. Em 2023, tivemos 20 mulheres abrigadas. Depois eu vou estar falando para vocês um pouquinho de como é que está funcionando esse abrigamento, né? 2022, 24, 2021, 23 mulheres. Aí, eu trouxe para vocês vários dados, né, que mostram como está alto o índice de violência aqui no nosso município, e aí aqueles altos dados de violência contrastam com esse baixo número de mulheres abrigadas, né? Talvez vocês esperariam um número muito maior de mulheres abrigadas, né? Mas eu gostaria de trazer aqui para vocês que existem outros fatores que interferem na decisão da mulher em ir para um abrigo. Algumas optam por ir para a casa de algum familiar, outras preferem aguardar a resolução da solicitação da medida protetiva de urgência em casa, para que daí, com isso, o agressor seja afastado da casa e ela permaneça ali naquele local, mesmo com risco e com medo, né? Que depois eu vou falar um pouquinho de como que essa mulher se sente, né? E outras acabam optando por ir para o abrigo, mas algumas acabam desistindo de ir para um abrigo sabendo que elas vão ser encaminhadas para um hotel e não para uma casa abrigo como deveria ocorrer. Eu gostaria também de ressaltar para vocês que, mesmo sendo baixo esse número, para aquelas que optam em ir para um abrigo porque não tem um familiar, ou porque estão com vergonha de ir para algum familiar, né, ou porque se sentem mesmo em risco indo para a casa de algum familiar, porque o agressor vai saber onde é que esse familiar mora, né? Então, para essas que optam em ir para o abrigo, o serviço de abrigamento ele tem que estar plenamente funcionando, com um local específico designado para esse objetivo. E mais do que isso, não basta a gente ter um local, a gente tem que ter uma equipe técnica capacitada para esse atendimento, porque a mulher, no momento que ela sentir que não vai ser legal ir para esse local que está sendo designado, ela vai acabar desistindo. E aí, não tendo para onde ir, ela pode voltar para casa e voltar a conviver com esse agressor, porque é a única opção que ela tem. Como é que funciona atualmente o abrigamento de mulheres, né? Então, pode voltar esse slide aí, né? Então, a mulher é encaminhada para um hotel, eu coloquei ali a fotinho de alguns quartos do hotel. Claro que aquela primeira foto ali que tem uma almofadinha azul é o melhor quarto do hotel, que eu acredito que não é o quarto que as mulheres são encaminhadas, né? Se elas são encaminhadas, por exemplo, fora do horário de expediente da prefeitura, após as 5 horas, ao final de semana, elas são simplesmente encaminhadas para o hotel, mas o acolhimento é feito somente no primeiro horário de expediente. Então, digamos que ela foi na delegacia às 5 da tarde, ela vai para o hotel, ela só vai ter uma assistente social que vai fazer esse acolhimento na segunda-feira, não sei dizer que horário. O acolhimento, então, é feito pelo CREAS, no primeiro horário de expediente da equipe, onde são identificadas as principais demandas e realizados os encaminhamentos necessários, buscando garantir que a mulher consiga manter a sua rotina
eu coloquei até entre aspas, tá? Como se estivesse em casa, porque eu acho muito difícil ali naquele local ela se sentir como se estivesse em casa. Ali, a assistente social, a psicóloga do CREAS fazem os encaminhamentos necessários para a saúde, atendimento psicológico, creche, educação, fornecimento de passagem para aquelas mulheres que vão precisar ir para outro município, se mudar, né, que não são daqui, aluguel social, etc. Faria um asterisco aí, já que eu sou psicóloga, né, para a questão do atendimento psicológico, porque tomei conhecimento que, recentemente, todos os psicólogos das unidades básicas de saúde foram deslocados para o CAPS. Então, todas aquelas pessoas que estavam tendo um acompanhamento psicológico, esse acompanhamento psicológico foi rescindido, foi finalizado de uma hora para outra, e foi feito um convênio com uma clínica, e essas pessoas estão na fila para ser atendidas nessa clínica. Então, essa é uma dificuldade que a gente tem na delegacia também, de estar encaminhando essas mulheres vítimas de violência para atendimento psicológico, porque a saúde do município, na questão de profissionais da psicologia, está bem precária. A alimentação e água ali no hotel, né, disponibilizada pelo hotel em horários pré-definidos e fixos. Nem vou entrar muito em detalhes, porque depois a Fabiana fez uma visita no hotel e vai estar falando para vocês sobre esse ponto. O transporte da mulher, por que transporte? Ela precisa continuar trabalhando, se ela tiver com criança, essas crianças precisam continuar frequentando a escola. Então, o transporte é feito por um motorista do município. Porém, temos conhecimento que existe bastante dificuldade, muitas vezes não tem carro disponível para estar levando essas mulheres. Já teve mulher que teve que ser atendida depois, né, em momento posterior, no setor de psicologia, lá na delegacia, que teve que ir a pé. Agora, imagine o risco dessa mulher se deslocando a pé, né, lá do hotel até a delegacia. Então, não existe um veículo exclusivo para estar atendendo essas mulheres, né? Então, resumindo, o município de Criciúma, o serviço de abrigamento se dá através do modelo de hotelaria. Até chama a atenção aqui que a nossa conselheira da Unesc, a Mônica Ovinski, falou lá na reunião, até parece um nome bonito e pomposo, hotelaria, né? Mas a realidade que a gente vê que está muito aquém do que seria esperado para um serviço de excelência e de qualidade para um município como Criciúma, né, que está entre os primeiros aqui do estado, e que eu, a meu ver, entendo que deveria priorizar o direito dessas mulheres, em especial aquelas que se encontram em situação de violência. Por experiência de 11 anos em atendimento no setor de psicologia da delegacia, né, essas mulheres se apresentam extremamente fragilizadas, com baixa autoestima e autoimagem, isoladas socialmente, com medo, inseguras, com dificuldades para tomar decisões. Muitas vezes podem ter desenvolvido algo mais grave, como um transtorno de depressão, um transtorno de estresse pós-traumático. Então, o que elas precisam é que o serviço esteja funcionando, a rede de atendimento esteja funcionando adequadamente, né? E não que o serviço esteja sendo oferecido só para dizer que existe, né? Pode passar. O que seria esperado de um abrigamento de mulheres, né? Ali eu coloquei um modelinho que eu até peguei da internet. Então, a mulher ela chega na casa, abrigo, que não é um hotel, ela é encaminhada pela delegacia ou pela assistência social. O endereço desse local é sigiloso, como já aconteceu aqui em Criciúma, quando a gente tinha casa-abrigo, de esse endereço aparecer num jornal, né? Então, a gente teve problemas com isso. Logo que ela chega nessa casa, às vezes, elas passam por uma entrevista para avaliar as demandas, quais as necessidades dela. Isso não acontece hoje, né? Como eu falei, às vezes só vai ser acolhida 2, 3 dias depois, no primeiro horário de expediente. Se ela tem alguma doença, se ela precisa de algum medicamento, se tem criança, se é bebê, se precisa de fraldas, se precisa de pomadas, se precisa de lenço umedecido, se precisa de leite. São várias especificidades que precisam ser avaliadas e que o hotel não consegue oferecer.
É feito um atendimento para traçar como é que vai ser feita a reinserção dela, a manutenção no trabalho, como é que vai ser, as crianças vão ser mantidas na creche, não vão, né? Muitas vezes o serviço tem que ser informado que ela vai ter que ficar um tempo sem ir trabalhar. Na casa-abrigo, as próprias mulheres geralmente vão cuidar da sua roupa, de lavar roupa, de fazer a refeição, né? No hotel elas não têm essa possibilidade. Então, são vários, né? Vai ter dormitório adaptado para a família, para necessidades especiais, vai ter sala de leitura, vai ter brinquedoteca, como tínhamos aqui. Quando eu assumi na DPCAM, eu estive várias vezes na casa-abrigo, inclusive uma das visitas que eu fiz, tinha uma primeira-dama de outro município aqui da região vindo visitar, porque nós éramos modelo, né? Então, retrocedemos muito. 2013, 2014, 2015, a casa-abrigo foi fechada em 2017. Pode passar. Então, os principais problemas no serviço de acolhimento, é no último slide, tá? Que a gente percebe na equipe da DPCAM. Então, dificuldades para acionar o serviço através da Secretaria de Assistência Social. A gente percebe uma resistência por parte da Secretaria de Assistência Social. Acredito que envolve custos para o município, mas essa não deve ser a prioridade naquele momento, né? Então, muitas vezes a gente percebe uma tentativa de justificar que a mulher não está em risco quando existe medida protetiva, quando existe inquérito policial instaurado. Então, quem somos nós e quem é a assistência social para dizer que não existe risco? A gente não tem como prever o que vai acontecer amanhã. Todas as mulheres que são atendidas na delegacia, a gente não tem como saber qual que vai entrar naquele índice de um possível feminicídio. Então, a gente tem que tratar todas como se fosse grave realmente. Então, essa dificuldade a gente tem. Já houve tentativas de encaminhar a mulher para o Centro Pop ou República, antiga casa de passagem. Então, como eu falei, quando eu cheguei na DPCAM, em 2012, 2013, 2014, acredito que até 2015, a casa-abrigo funcionava muito bem. Chegou um tempo que eu digo que a casa-abrigo era fake, porque só existia casa, não existia equipe. Então, dizia a assistência social que se tivesse que encaminhar uma mulher, eles acionariam a equipe. Só que toda vez que a gente tentava encaminhar, eles faziam um esforço de mandar a mulher lá para, então, casa de passagem, que eu acho bem complicado, porque a casa de passagem ela tem outro público, né? São moradores de rua. Imagina a mulher vítima de violência, com medo, ela não vai se sentir segura num local como esse, né? E mais recentemente, agora no início do mês, a gente tentou encaminhar uma mulher para o abrigo, que é o hotel, né? E foi informado que deveria ser levada ao Centro Pop. Até agora a gente não entende por quê, né? O que seria feito lá no Centro Pop. Então, a gente simplesmente ignorou e encaminhou a mulher diretamente ao hotel, que a gente entende que, no momento, apesar de estar aquém do que seria o ideal, é o único espaço que a gente tem para estar encaminhando essas mulheres, né? Fora do horário do expediente, como eu já falei, né, as mulheres são colocadas no hotel sem o acolhimento, e sem contar que a equipe que faz o acolhimento é extremamente reduzida. É uma assistente social que faz o trabalho dela dignamente, não posso reclamar, porque a gente consegue ter um ótimo diálogo com ela, mas existem muitas dificuldades para o trabalho dela, né? Imagina uma pessoa fazer o trabalho do que seria esperado para toda uma equipe. Outra dificuldade, falta de preparo do sistema de hotelaria para receber mulheres com filhos. Então, a gente já teve casos, por exemplo, de chegar com um bebê fora do horário, não tem fralda, não tem nada preparado para aquele bebê, né? E a mulher chega sem nada, porque ela saiu de casa sem nada, né? Então, como resolver isso? Rigidez nos horários de alimentação, principalmente quando é criança, né, gente? A gente sabe que criança quer beliscar o dia inteiro, mas a alimentação no hotel, ela é em horários rígidos. Não tem espaço para as crianças brincar, fazer atividades da escola, não podem usar o restaurante, né, para esquentar uma comida, uma mamadeira. Algumas mulheres que já se queixaram para nós
que, pasmem, o hotel não disponibiliza espaço para lavar ou secar as roupas. Então, se uma mulher que ficou 60 dias no hotel, ela tinha que ir lá na casa de passagem, lavar suas roupas, e no hotel não tem espaço para ela estender. Então, ela ia com as roupas molhadas e improvisou um varal dentro do quarto, que já deve ser minúsculo, para secar suas roupas. Aí não tem carros, né? Então, gente, a mulher acaba se desacolhendo, né? Acaba acontecendo com naturalidade esse desacolhimento. Então, finalizando, vou passar minha fala para a Neura. Boa tarde a todos. Meu nome é Neura Maria Correa Costa, mas para quem me conhece, a vereadora Rosário, é uma Neura bem resolvida. Vamos quebrar um pouco o clima. Eu cumprimento os demais na pessoa do presidente Salésio Lima e da nossa vereadora Giovana Mondardo. Cumprimento a todos. A minha experiência na Justiça do Trabalho, eu sou egressa da Justiça do Trabalho, foram 38 anos de serviço público. E dentro da Justiça do Trabalho, a maioria dos processos por danos morais e demissões, rescisões indiretas, eram por violência contra a mulher. E então, eu, participante do Conselho Municipal da Mulher, eu vim trazer um pouco de contribuição aí para o evento e trazer uma reflexão. Até onde queremos chegar? Já avançamos muito na questão da violência contra a mulher, mas temos muito a trilhar. Eu faço parte hoje, há 8 anos, das comissões da OAB. Comecei na Comissão de Fiscalização, parti para a Comissão de Direito do Trabalho, Direitos Humanos, mas foi na Comissão da Mulher que eu me encontrei como missão de vida, numa luta, muitas vezes hercúlea, mas não podemos fugir dessa luta. Só vou pedir um minuto de licença. O vereador Dailton Feuser está cedendo seu tempo, vereador Márcio Darós, vereador Daniel Antunes, vereador Toninho da Embralite, vereadora Giovana Benedetti, vereador José Paulo Ferrarese, vereador Nicola e a vereadora Roseli. Vereador Paulo, já falei, cedeu tempo. Então, vocês ainda dispõem de 31 minutos e 45 segundos. Muito obrigada pela gentileza. E ano passado eu assumi a presidência da Comissão da Mulher. E vimos o quanto desafio nós temos que enfrentar numa comissão que busca valorizar a mulher advogada, é lógico, mas se nós conseguimos avançar no direito da mulher advogada e ela se sente valorizada, nós podemos trabalhar também em prol das outras mulheres. E essa Comissão da Mulher Advogada, a pedido meu, foi dividida em Comissão da Mulher Advogada, porque é um tema muito vasto. E foi criada a Comissão de Combate à Violência contra a Mulher e Acolhimento da Vítima. Nesta comissão, nós temos um campo também vastíssimo, porque lutar contra a violência não é um trabalho prático, é um trabalho bastante engrandecedor por um lado, mas temos bastante trabalho pela frente. Em 2017, eu tive contato em Balneário Camboriú com um projeto que se chama OAB por Elas. Neste projeto, a delegada Inara convidou algumas voluntárias advogadas para atender na Delegacia da Mulher, buscando uma solução, porque Balneário Camboriú, na época de verão, é uma tortura de tanta violência. E esse tratamento voluntário, esse acolhimento voluntário das advogadas, nos sábados, elas dedicavam o sábado para atender na delegacia, diminuiu a violência, porque foi bastante efetivo um trabalho junto com o Ministério Público e a magistratura, houve uma diminuição considerável naqueles períodos de violência.
Então foi criado o projeto OAB por Elas em Balneário. Quando da eleição da doutora Cláudia Prudêncio, presidente da subseccional da OAB estadual, ela resolveu estadualizar esse projeto e desde 2017 eu sonhei em trazer para Criciúma esse projeto. E, depois de muita luta, nós fomos a primeira cidade de Criciúma a instalar uma sala rosa na Delegacia da Mulher. Nas terças e quintas-feiras, voluntárias da OAB atendem e acolhem a mulher vítima de violência, seja ela de que tipo de violência for e de que nível financeiro, status, enfim. Toda e qualquer mulher que sofrer uma violência, ela vai ser atendida por nós na terça e quinta-feira na Sala Rosa. E nessa vivência toda, nessas comissões, no Conselho da Mulher, que a gente também se relaciona com outras entidades que têm suas lutas próprias, né? O Movimento Negro e a da Mulher Rural, a gente vê o quanto temos a lutar. A violência doméstica parece uma erva daninha, que quando se acha uma solução, tipo a Lei Maria da Penha, ela veio... Poderia ser uma solução? Poderia. Porque teria-se que criar os centros de referência, as casas de acolhimento, se o município ou o executivo cumprisse a lei, se o cidadão comum, que é o agressor, não, diante de uma lei dessa magnitude, deixasse de agredir sua companheira, nós teríamos ou pelo menos minimizado essa solução. Mas, infelizmente, não temos. O Brasil é o 5º país em registro de violência doméstica e acredita-se que seja o 3º porque tem subnotificação. Muitas mulheres não conseguem sair de casa para fazer o seu registro de violência. Santa Catarina é o 2º ou 3º, está ali no empate, de violência doméstica no Brasil. O sul de Santa Catarina está liderando o índice de violência. Por que o sul? E por que Criciúma? Se nós estamos nesse polo de maior violência de Santa Catarina, como é que vamos explicar que nós não temos uma casa-abrigo? Tubarão, uma cidade com menos poder econômico, está revitalizando a sua casa. Em 2017, quando o executivo fechou a Casa-Abrigo, a Comissão da Mulher, e eu estava nessa luta na comissão, não como presidente, mas acompanhei todo o trabalho, nos reunimos com a Secretaria do Governo, na época, a Secretaria de Infraestrutura ou do Social, não lembro, que era um Fabris que ocupava o cargo, buscando solução. Nós já participamos de N reuniões com lideranças políticas estaduais. Na OAB ontem tivemos a fala da vice-governadora que prometeu a casa-abrigo para o estado todo. Mas nós vivemos aí de promessas. Nos meus 38 anos de Justiça do Trabalho, mais 9 de advocacia, eu tenho visto muita promessa em época de eleição. Eu estou aqui representando uma instituição que é a OAB. A OAB é a partidária. Então, nós não entramos em briga política, não há necessidade, nem é esse o nosso objetivo aqui. Mas o objetivo aqui é trazer aos senhores uma reflexão. Qual a responsabilidade da Câmara de Vereadores em Criciúma de não tomar uma providência, creio daqui para frente, no sentido de construir uma casa-abrigo. Eu não penso em revitalizar a casa-abrigo, nem desejaria aquela casa, porque ela não serve mais para o padrão de Criciúma hoje. Aquela casa tinha 3 quartos, uma cozinha, uma sala, uma casa pequena para o tamanho e para a magnitude de Criciúma.
Criciúma merece um centro de referência, de atendimento psicológico, de atendimento de um trabalho manual, ensinar essa mulher que até então trabalhou dentro de casa sem uma remuneração. O marido é o provedor, então ele é agressor porque ele é provedor. Ele agride porque a mulher trabalha em casa, é mãe dos seus filhos e é a sua propriedade. Até quando nós vamos viver de promessas? Nós precisamos de um centro de referência para atender a mulher psicologicamente, profissionalmente, inserir essa mulher no mercado de trabalho. Mas também precisamos fazer uma reflexão que precisamos tratar o agressor. E o agressor não é o cidadão de baixa renda. Ele não é o cidadão desempregado. Ele é o cidadão que paga R$150 para ver um jogo do Criciúma, gasta mais 50, R$100 em cerveja e bebida alcoólica. Ele estaciona o seu carro, o seu bólido num estacionamento rotativo, que ele não vai pagar menos de R$20, perto do campo do Criciúma. E aí ele chega em casa e agride a sua esposa, a sua companheira, a mãe de seus filhos. As suas filhas, porque a violência doméstica não é só contra a mulher, é contra qualquer mulher, as meninas. Violência sexual. O homem precisa entender que a mulher é mulher. E se ela diz não, é não. Por que numa boate ou num centro de diversão, o cidadão toma 2, 3 doses de uma bebida e se acha no direito de mexer com qualquer mulher? Então, Criciúma, eu penso que esse centro legislativo, que essa casa do povo, precisa olhar para o povo, mas olhar para as suas mulheres. Crianças têm creches para serem cuidadas. O homem, o político, aqui não estou agredindo ninguém, por favor, eu só estou fazendo uma reflexão de como é a nossa realidade. A política brasileira instituiu a obrigação dos municípios oferecerem vagas em creches para as crianças. Ok, os filhos dos homens, que o nosso poder ainda é masculino, ele é cumprido. Precisa ter asilo para acolher as pessoas idosas que estão em estado de vulnerabilidade. O executivo cumpre. E por que não ter uma casa de acolhimento da mulher vítima de violência, que ela está em necessidade, em estado de vulnerabilidade naquele momento? Ela tem que sair muitas vezes de casa com a roupa do corpo e deixar os seus filhos em casa, na mão do agressor, porque ela não tem condições de tirar os filhos de casa. Na advocacia, eu tenho presenciado a violência doméstica de uma maneira absurda. Pais que agridem as esposas, as companheiras, aí a companheira consegue sair desse ciclo de violência e ela então pede o divórcio, a guarda e alimento dos filhos. E para não pagar alimentos, ele pede a guarda para entregar para a mãe dele. Essa é a nossa realidade. Eu tive fazendo a conta para chegar aqui hoje, não mentir. De 268 divórcios que eu fiz, em que houve pedido de alimentos, 150 pais pediram a guarda dos filhos. Isso não lhes parece estranho? Dá a impressão que todos os homens estão com vontade de criar seus filhos. Então, até onde que nós vamos fazer vista grossa para esses problemas todos em Criciúma? Criciúma é a cidade que a gente nasceu, é a cidade que a gente cresceu, é a cidade onde nos estabelecemos, onde queremos criar os nossos filhos, nossos netos. Precisamos de uma cidade melhor, com menos violência. Mas, para isso, os políticos precisam olhar para as mulheres. Eu gostaria de passar um slide ali do cronograma do AB Porã.
A mulher... Eu fiz essa reflexão e volto agora para o projeto. Isso. A vítima, essa vítima que a gente recebe muitas vezes no escritório de advocacia, já veio resolvida, mas tem aquelas que saem de casa com a roupa do corpo, como eu acabei de falar, e elas precisam se dirigir à delegacia da mulher. Esse projeto que a gente desenvolveu é um projeto muito bonito porque capacita a mulher advogada, a voluntária, não só a dar assistência jurídica, mas fazer aquele acolhimento humanizado dentro da delegacia da mulher. Esse acolhimento precisa ser, a vítima precisa ser abraçada, ela precisa ser ouvida, enquanto que isso poderia ser oferecido também pelo município. E lá nós estamos fazendo esse trabalho. Ela chega, ela é ouvida, acompanhamos um boletim de ocorrência, e se necessário for, então, acompanhamos o acolhimento. Só que o fluxograma desse acolhimento, ele tem parado ali. A mulher vai na delegacia, é acolhida num hotel. No hotel ela não pode ficar 3 meses, 4 meses, o tempo que for necessário para ela se inserir no mercado de trabalho. Ou muitas vezes até mudar de emprego, porque naquele emprego no bairro onde o agressor mora não tem mais condições. Então, eu agradeço a vocês a atenção e fica a reflexão e solicito uma atenção maior para esse. Agora eu passo a palavra para o presidente da mesa. A Fabiana com a palavra, então. Pode falar. Boa noite a todos, que agora nós estamos na parte da noturna já. Acho que a maioria dos vereadores aqui já me conhece. Pela longa data dos 26 anos aqui no nosso município de Criciúma, lutando contra a violação de direitos de criança, adolescente, mulheres e afins. Eu vou pedir para colocar o slide ali, por gentileza. É o vídeo. Isso. Para a gente adiantar, porque senão vamos ficar atrasados. Trazer algum depoimento de crianças e adolescentes? Porque as crianças são vítimas secundárias da violação da mulher. Então, nós vamos... Milhares de crianças sofrem um ciclo permanente de violência familiar. Isso compromete sua saúde, autoestima, aprendizado e vida social. Você pode ajudar a dar um basta nisso. Meu pai bebia, minha mãe não aguentou ele sempre batia na minha mãe foi na delegacia. Eu fui na delegacia, falei que meu pai estava batendo. Criança, ela é vítima de crime quando o fato é realmente voltado diretamente para ela, né? No caso dela estar inserida num contexto violento, ela acaba sendo vitimizada por essa violência porque está num ambiente onde não existe preservação dos direitos fundamentais da própria mãe, que dirá dela, porque está assistindo, que é espectadora daquilo. A criança, ela é prejudicada quando ela vê a mãe sofrendo uma violência. Presenciar é uma forma de abuso psicológico, né? E dependendo da idade, as circunstâncias e frequência podem ser tão graves quanto um soco. Com 8 meses de gestação foi que começou as agressões dele. Aí ele começou a agredir, aí não parava e tudo. Minha família ameaçou, né? Mas aí deixou quieto,
por causa disso aí. Aí depois comecei a ter o segundo filho, que é o Eduardo, depois veio a Maria Eduardo também, e sempre continuando as agressões. E os meus meninos sempre ficavam vendo aquela cena de agressão, que ele batia, pegava a faca, ameaçava, ele batia até com o cinto no colo. A criança que somente assiste e convive num ambiente de violência, ela absorve, ela sofre e ela tem seu direito totalmente violado. Ela adoece psicologicamente, ela sofre a negligência da mãe, que é a vítima, que começa a falhar no seu papel de protetora. Com essas violações, se não forem sanadas, elas causam um dano irreversível. Primeiro, ele pode se tornar agressivo, né? Ele pode ter problemas de autoestima, ele pode ter outros transtornos, né? Transtornos afetivos, socioafetivos. Ele pode se tornar uma pessoa que tem medo dos outros. Meu pai deu um monte de capacetada, tapa na cara e tacou minha mãe pelo morro, minha mãe saiu rolando. Minha mãe viu que arrumasse a cara no motor da moto, ela puxou essa mão e colocou essa mão. O depoimento é de uma criança de apenas 7 anos de idade que viu a mãe ser espancada pelo próprio pai. A dor física pelo braço fraturado é grande, mas a mãe afirma que o pior é ver o sofrimento e a reação dos filhos diante de tanta violência. A minha revolta é que essa aí ele fez na frente do meu filho. Viu tudo, meu filho viu tudo. Meu filho não almoça, não come, meu filho não sai de perto de mim mais. Meu filho de 12 anos ficou tão agressivo que eu tenho uma pedra nele antes dele fugir e tacou. Eu tenho 4 filhos com eles e o comportamento deles, eu percebi que o meu menino de 6 anos ficou muito agressivo, entendeu? Pode machucar a colega na escola. Beatriz era de muito tempo atrás, bem de começo, pegava coisas escondidas na escola, mentia muito e era muito teimosa, né? Igual a senhora já falou, e tinha problema, mas muito, de cabeça, tanto que ela tem que fazer tipo de tratamento. E ela tá muito boa na escola também. Pois bem, eu trouxe esse vídeo, ele é longo, tem mais algumas imagens, mas o tempo aqui é curto. E às vezes alguém pode estar se perguntando, senhores vereadores, ou alguém lá da plateia, por que o Conselho Tutelar está aqui? Se nós estamos falando de violência contra a mulher. Mas quem é que gera? Quem é que tem os filhos? A mulher. Aonde estão as crianças e adolescentes nesse contexto familiar, quando a mulher é vítima de violência doméstica? Na casa, junto com a mãe, sofrendo todo e qualquer tipo de violação de direitos. Nós especialistas dizemos que a criança e o adolescente ela é a vítima secundária, quando não a primária, quando ela não se machuca junto com a mãe, não é machucada, não é agredida fisicamente junto com essa mãe. Então a preocupação enquanto Conselho Tutelar, diante da situação do nosso município, é que nós estamos violando direitos já violados. Imaginem que uma criança, já falamos o diagnóstico do DPCAM, a Neura já falou que tem A ou B por elas, foi algo que veio para dar um atendimento mais digno para essas mulheres, mas as crianças ainda ficaram. E quando elas são, essa mãe, ela chega na porta, na delegacia, e ela vai para um hotel, vocês imaginem, senhores e senhoras, 3 horas da manhã, plantão é acionado. A mulher está toda machucada, ela não tem condições de retorno para casa. O homem vai preso. A criança não tem onde ficar, não tem família extensa para o Conselho Tutelar colocar. Na falta de pais ou responsáveis, atua o Conselho Tutelar.
O que a gente vai fazer com essa criança? Se não tiver família extensa, a gente vai acolher. Se tiver, vai para a família extensa. A mãe vai sair do hospital, ela vai para onde? Vamos botar lá no hotel? Aí os senhores já foram fiscalizar o hotel? Já foram lá fazer uma visita no hotel? Já foram perguntar para alguma mãe, alguma mulher, eu falo mãe, criança ou adolescente, qual é o tipo de atendimento que se faz no hotel? Não é ruim o hotel, é bom? O lugar é bom, as camas são boas, o lugar é limpo, é adequado. Mas essa criança, esse adolescente, às vezes ela tem 4 anos, tem 6 meses, e são 3 horas da manhã, e ela vai se alimentar como se no hotel não tem mamadeira, não tem leite, não tem fralda, não tem como a mãe dar um banho nessa criança. Mais uma violação de direitos, porque ela também foi violentada junto com essa mulher, ela também foi violentada junto com a mãe. E aí nós temos o que? Adolescentes. Os adolescentes estão eles estão agredindo fisicamente. Nós temos adolescentes que estão isso, são aquilo, é ato infracional. É consequência. E aí nós temos um agosto lilás, mas nós temos um agosto de luto. Porque todos os dias, e nesse exato momento que nós estamos falando, tem uma mulher sendo violentada e uma criança também com seus direitos violados. Santa Catarina está no índice, como a Neura falou, está nas estatísticas. Está. Criciúma não tem, não tem, ninguém morreu, mas vamos esperar alguém morrer? Vamos esperar a mulher morrer? Vamos esperar alguma criança, essa fatalidade, para que nós façamos algo? O Conselho Tutelar foi sim visitar, porque cabe, é uma das atribuições, fazer visita, até para a gente verificar. Ao chegar lá, solicitei que conversasse com a gerente, em particular, baixinho, mesmo porque o carro do conselho ele já ele já tem conselho tutelar, já para não chegar. Aquela mulher que veio ontem com a polícia lá, que o homem bateu, é isso que vocês querem conversar? Eu disse, não, a gente quer conversar com a gerente. Muito atenciosa, nos colocou toda a situação. Lá, elas têm café da manhã, elas almoçam e tem janta. Até as 5 horas da tarde, senhores, nós temos o CRES, que tem uma assistente social para atender, para fazer todos os encaminhamentos, tá? Depois das 5 nós não temos nenhuma. Se acontece uma violência doméstica agora, que somos chamadas, a mulher encaminhada pela polícia, ela vai ficar até amanhã às 8 horas da manhã. Senhores, as crianças vão ficar até amanhã às 8 horas da manhã sem comer? Não. Elas precisam se alimentar. A mulher precisa se alimentar. Eu fiz essa pergunta, e aí, se ela chegar aqui, o hotel pode servir algo? No último acolhimento tinha adolescente de 13 anos. Não, a gente deu um cachorro quente para ela. Senhores, não tem que dar cachorro quente. Depois de passar 4, 5 horas numa operação, numa ocorrência, vão participar conosco, vão participar lá dentro de uma delegacia. Vai comer um cachorro quente? É direito de uma criança, de um adolescente, de uma mulher comer um cachorro quente depois dos seus direitos ser todos violados? Aí nós ficamos discutindo, os números está ali, já tem. Aí nós ficamos discutindo se é barato ou se é caro. Não, na prefeitura nós não vamos cobrar, pode deixar. O Conselho Tutelar não é partidário, não tem partido político, tanto que nós somos cargos eletivos, eleitos pela sociedade. Mas nós não podemos mais admitir que no nosso município nós estamos violando o direito de crianças e adolescentes por falta de vontade política. Nós estamos aqui encarecidamente solicitando o apoio de todos os senhores e senhoras aqui presentes, para que seja urgente, de emergência, que essa casa-abrigo seja prioridade para que a mulher seja acolhida, ouvida. Porque se eu sofro uma violência e eu não tenho quem me acolha, quem eu
quem eu possa ter naquele momento contar, porque eu quero contar tudo, desde aquele meu começo do meu relacionamento até hoje que eu estou aqui sangrando, que eu estou aqui com a cabeça machucada, que eu estou aqui violentado sexualmente. Eu quero falar com alguém, eu quero ter um profissional especializado para que ele me escute, para que eu possa encaminhar o meu filho para a escola no outro dia. E a criança? Enquanto está conversando com a mãe, ela é ouvida por quem? Ninguém, senhores. As nossas vítimas secundárias estão sendo violentadas, violadas todos os dias. E agora os senhores sabem. Se não sabiam, agora sabem. E agora é necessário e preciso e urgente fazer algo. Nós já temos, os dados estão ali, os números estão ali. Toda ocorrência contra a mulher tem criança e adolescente. Toda ocorrência, toda mulher que vai para o hotel tem a criança e o adolescente. Está faltando alimentação depois das 5 horas da tarde para essas crianças. Está faltando a mamadeira. Como é que ela vai tomar? Cadê o alimento pastoso? Ela vai comer o quê? Ela vai esperar até amanhã às 8 horas da manhã para te dar a mamadeira? Vocês esperariam os filhos? A gente sabe que eles têm que tomar a DD em 3 horas. Fora com tudo que já passaram. Então é para gente, para nós analisarmos e pensar, refletir, que isso é urgente. Que hoje saiam daqui, senhores e senhoras, e vão para casa, deitar nas suas camas, nas nossas camas, cheirosas, comer a nossa alimentação, sem direito violado, mas nós vamos deitar lá e vai ter criança com direito violado. Vai ter mulher com direito violado. E que isso não saia da cabeça de vocês. Que isso fique 24 horas. E desculpa a minha emoção, mas se vocês conseguissem ir até o conselho tutelar, até uma delegacia de polícia, e ficar lá e ver o que acontece, como é tratada nossas crianças e adolescentes, a gente não precisaria estar aqui hoje. Nós estaríamos festejando os baixos índices. A prevenção é necessária, senhores e senhoras. Nas escolas, é necessário ir lá fazer a prevenção que a polícia está fazendo, porque é a prevenção que nós não vamos acabar da noite com o dia, com a violência. A prevenção, o atendimento, tá? E a coerção são os 3 eixos fundamentais para qualquer violação de direitos. Então, não saiam daqui pensando diferente. A hora que você deitar na cama de vocês, penso que o hotel não é lugar para criança, para adolescente, nem para mulher violentada. Muito obrigada. Nós ainda temos 1 minuto e 26, o nosso tempo é regimental, né? O assunto é de extrema necessidade. Reconhecemos, e essa casa, certamente, com a mesa diretora e os demais vereadores, estarão conversando sobre o assunto, né? Eu vou ceder o meu tempo para que Vossas Excelências possam, então, fazer as considerações finais com o meu tempo. Está mais o tempo do vereador Valmir D'Augustin, então. Tempo do vereador Júlio César Kamiski. Então, vocês ainda dispõem de 11 minutos e nisso já com as considerações. Opa. Mas vocês gostam? Complementação rápida. O hotel, inclusive, esses quartos não tem grade. A mulher precisa fazer suas necessidades com a porta aberta e de olho na criança. É uma coisa meio difícil, mas acontece. O hotel proíbe que essas crianças brinquem no corredor. Não pode. Então, a gente vê a gravidade da situação. Só queria me colocar à disposição, enquanto participante do Conselho da Mulher, enquanto Comissão de Combate à Violência, para analisarmos projetos, porque projetos
nós temos. O que precisamos é de recursos e vontade política. O projeto está pronto da casa. Só falta mobilização. Ok, então, nós ainda temos 10 minutos, e além disso não consigo ir além. Qual vereador se inscreveu? Vereador Nicola, então, com a palavra. Vamos ser breve, vereador, para que nós possamos, então, dar... Senhor presidente, nobres colegas, nossas convidadas aqui nessa noite, sobre essa situação, inclusive, eu tive dando uma pesquisada, nós temos alguns requerimentos do vereador Jair em 2019, da vereadora Giovana em 2021, sobre a criação da Casa da Mulher Brasileira aqui em Criciúma, e, inclusive, as respostas bastante pesadas para os requerimentos da vereadora Giovana, inclusive dizendo, sugiro que você leia mais atentamente. Um dos requerimentos respondidos, bem pesado, de 2021. E nós acabamos de protocolar, eu, o vereador Jair, o vereador Juarez e o vereador Obadias, o requerimento, novamente, ao secretário de Assistência Social, sobre a Casa da Mulher Brasileira, porque ontem nós estivemos na Secretaria de Assistência Social do Estado, e a secretária Kika, que é a nossa secretária de Assistência Social do Estado, ela falou que encaminhou para todos os municípios de Santa Catarina a possibilidade de fazer a Casa da Mulher Brasileira, e que serão selecionadas 6 ou 8 cidades para fazer a Casa da Mulher, que vai vir o recurso do governo federal, e aí o município depois tem que fazer essa questão do custeio, né, o encaminhamento, que basta ter um terreno de cerca de 5 mil metros quadrados, e encaminhar o ofício à Secretaria de Assistência Social do Estado para que dê esse encaminhamento. Então, nós fizemos esse requerimento para a Secretaria de Assistência Social do município, que se tem interesse, tem que ter interesse, porque se não existe, é até estranho, para que faça esse encaminhamento junto à secretária Kika, e também me coloco à disposição das senhoras para essa interlocução também junto ao Estado, junto à secretária Kika, junto à vice-governadora Marilisa. Ok. Mais algum vereador? Vereador Paulo. Também peço que seja breve, vereador, para que nós possamos deixar uns minutos para nossas convidadas. Obrigado, presidente. Cumprimentar todos os vereadores e vereadoras, aos convidados. Parabéns, vereadora Giovana, por trazer esse assunto tão importante. Cumprimentar a Estela, a Samira, a doutora Neura, a Fabiana e a doutora Tamara, a Giovana, que estão conosco aqui, o doutor Fernando, parabéns, doutor, por estar aqui conosco. E eu queria relatar, presidente e senhores, nesses 10 anos e meio que eu estou aqui como vereador, uma das piores situações que eu acompanho, vereadores, é não dar o atendimento realmente àqueles que mais precisam, porque a mãe, as crianças, e quando vão para o hotel, senhores vereadores, como falou nossas conselheiras, não tem a mamadeira, mas tem crianças que nem mamadeira consegue se alimentar. Às vezes tem problema de estômago, problemas que não consegue usar a alimentação, se alimentar com a alimentação daquele hotel. Então, é um desrespeito com as mulheres, vamos falar assim, com todos nós criciumenses. Obrigado e parabéns pelo trabalho de vocês, porque eu sei o quanto é necessário nós ter mudança nesses sistemas que a nossa cidade vem implantando. Obrigado. Ok, mais algum vereador? Então deixarei os 6 minutos para... Pode. Tempo do vereador, então, Juarez de Jesus, anexado ao tempo. Ontem eu ouvi uma fala, e eu achei muito interessante, onde falava que alguns vereadores estavam comigo e ouviram também. Existem 2 males na política, né? O primeiro, achar que não se resolve nada, e o segundo, achar que na política se resolve tudo. E a gente quer resolver. E é verdade, cada grupo tem as suas bandeiras, e a gente vê que a cidade tem várias pautas importantíssimas, e essa é de extrema importância. E às vezes a gente se sente amarrados também.
querendo ajudar. Parece que não, mas parece que os vereadores estão adormecidos, e não é verdade. Né? Ontem mesmo nós estávamos numa reunião e tratamos sobre esse assunto. E aí nós temos problemas na nossa cidade de suicídio. Nesse exato momento tem pessoas se suicidando. Temos problemas com drogas. O vereador Manuel é um batalhador nessa causa. Nós temos problemas com falta de segurança, com saúde, várias demandas. Eu quero dizer para vocês que essa casa sensibiliza, e se depender de cada um dos vereadores, nós vamos brigar por essa casa. Então, contem conosco. Era isso, presidente. Ok, então. Agora o vereador Obadias está cedendo seu tempo também e fará uso da palavra. Senhor presidente, muito boa noite. Cumprimentar os membros da mesa que fizeram aqui uma explanação, e aí vocês faz a gente chorar, né, com situações, com realidade. Eu tenho alguns projetos de lei em defesa das crianças, e quando se trata de criança envolvendo mulher, choca o coração. Presidente, eu fiz questão de subir essa tribuna, independente da situação partidária. Eu acho que isso aqui está longe dessa pauta aqui, dessa causa. Acho que a nossa querida colocou isso e colocou muito bem. Eu subo aqui, senhores vereadores, e faço um apelo. Presidente, o senhor como nosso líder maior, presidente dessa casa, a gente tem que ter um encaminhamento para isso. Não simplesmente chegarmos aqui e o pessoal assistindo aqui a gente, ouvindo os relatos. Eu tô com meu coração em pedaços aqui. Eu tenho 2 filhos. Eu já estive no conselho, a Fabiana está aqui algumas vezes no começo do mandato, ouvindo. Eu tenho 2 filhos. Se eu ouvir um relato desse, percebendo direitos violados, gente, o Juarez foi feliz na sua fala, eu estou com a mão no bolso para de fato mostrar que às vezes a gente se sente impotente. Você quer fazer, mas não consegue. Você quer fazer, mas não consegue fazer. Você quer gritar, eu quero gritar. Como vocês também querem gritar. Me ajudem, socorro. Então eu acho que, presidente, nós somos legislador, não executivo. Mas eu acho que nós tínhamos que fazer algum encaminhamento para darmos um retorno para os representantes que aqui estão aqui. Não sei qual tipo de encaminhamento, mas alguma coisa a gente tem que fazer. Uma reunião amanhã, uma audiência pública, alguma coisa tem que ser feita. Um encaminhamento tem que ser feito. Se nós temos já, ontem eu ouvi que tem alguma coisa à disposição, vamos começar a clarear esse caminho. Começar a conversar, adiantar, vamos dialogar. Ah, não sabia que não tinha, não vamos acusar, apontar que não sabia. Vamos conversar, vamos tentar abrir caminho, conversar, abrir portas, vereador Juarez. Porque algum encaminhamento a gente tem que dar. Alguma coisa a gente tem que fazer. E eu acho que vocês vieram aqui para isso. Obrigado, senhor presidente. Com a palavra, então, a vereadora Giovana Vitor Mondar. O vereador Jair Augusto Alexandre está cedendo seu tempo e usar. Senhores vereadores, vereadoras, novamente as nossas convidadas, obrigada por essa força que vocês demonstraram em passar todos esses dados para a gente. E desde o primeiro dia do meu mandato, o meu compromisso sempre foi em resgatar a Casa da Mulher Brasileira, um abrigamento para as mulheres, e todo mundo aqui sabe disso. É uma pena que a gente tenha que ter deixado a conjuntura política mudar para que essa casa se mobilizasse efetivamente para transformar a vida das mulheres, em especial essas que passam por essas situações. Me entristece a gente ter deixado chegar no número que chegou, espantoso, extraordinário, porque a Samira muito bem mostrou aqui a comparação das denúncias de violência do ano passado e a comparação desses primeiros 6 meses. É assustador. Me entristece, mas ainda assim, ainda nas divergências políticas, ainda que a gente precise mudar muitas vezes, aliás, no meu caso não, porque eu não mudei de lado, mas que muitas vezes precisa ocupar outros lugares para perceber que essa também é uma pauta importante. Então eu quero agradecer aos meus colegas vereadores que hoje se sensibilizaram, e acredito que dos outros momentos também,
mas que agora, impostas as condições políticas transformadas no município, se colocam em outra posição, numa posição ativa de mudar. E, da mesma maneira, me coloco à disposição, porque sempre estive desse lado. Obrigada. Com a palavra, vereador Jair Augusto Alexandre. Da mesma forma, peço que Vossa Excelência seja um pouco breve para que nós tenhamos um encaminhamento, então. Senhor presidente, demais vereadores, vereadoras, público presente, os nossos convidados aí, elogiar primeiro a atitude da vereadora Giovana em trazer uma pauta tão importante. Em 2019, eu estive em Brasília com a ministra Damares, na época, falando sobre esse programa feito, é um projeto da presidente Dilma, em 2015, a Casa da Mulher Brasileira. Nós não estamos falando de partidos aqui, mas é um programa, é um projeto muito importante ser colocado em prática, essa estrutura. Nós tivemos ontem com a secretária social, o vereador Nicolas estava falando aqui, e ela se dispôs, só falta o município realmente ter o interesse em ceder uma área de 5.000 metros quadrados. O governo federal, ele aplica, né, o recurso financeiro na construção, e neste local vai ter tudo isso, né, que nós ouvimos aqui, a parte da OAB vai ter ali junto, né, uma vara, vai estar ali também psicólogos disponíveis, vai ter ali a polícia, né? Então é um ambiente, também vai ter ali a parte de alojamento, casa mesmo para as crianças, vai ter ali um parquinho para as crianças. A estrutura é violenta. Então eu acredito que nós temos que partir, né, desse pensamento. Na época tinha que ter no mínimo para aplicação desse projeto em torno de 500 mil habitantes, mas só no sul aqui nós temos mais de 1 milhão de habitantes, né? Poderia tranquilamente comportar no sul essa casa, com essa estrutura toda, não só Criciúma, mas a região toda seria atendida. Então, quero parabenizar vocês que estão aí. Está faltando um homem, na verdade, aí junto também, no bom sentido desse conselho também, porque eu, como homem, estou há 36 anos casado com a minha esposa, sou pastor há 40 anos, e eu não admito um homem bater numa mulher. Não admito isso, né? Não é só a mulher, mas é a criança também que está sofrendo junto à sua mãe ali. Então, é triste a gente ver um vídeo desse, viu? Isso mexe com a gente. Hoje eu não tenho um filho pequeno, mas tenho uma neta, né? E realmente vem do ambiente onde ele viveu. Provavelmente esse homem que bateu na mulher também viu o pai dele bater na mulher, né? Infelizmente tem disso, mas parabenizo vocês aqui, vereador Giovana, que trouxe essa pauta para nós tão importante nesse mês, né? Estão todos de parabéns e pode contar comigo, contar com essa casa, sem dúvida nenhuma. Nós temos que sair daqui, presidente, com encaminhamento já definido, trazer o secretário social para trazer explicação a respeito disso, que é muito importante para nós aqui. Ok. O assunto, como eu disse, é de tamanha importância, tanto que todos os vereadores dispuseram do seu tempo, e aí vocês têm ainda, e aí eu não consigo mais ir além, 7 minutos para que vocês possam, então, fazer as suas considerações finais das 4 nossas convidadas. Eu só vou pedir para a Samira colocar, sem nomes, mas aquela situação em que o pai matou a filha de 14 anos, porque o golpe seria para a mãe. Temos um caso. Então não precisamos esperar uma morte, a morte já aconteceu. O que queremos é agradecer o espaço, agradecer a iniciativa da vereadora Giovana e nos colocar mais uma vez, enquanto OAB, enquanto Comissão da Mulher, enquanto companheira do Conselho de Direitos da Mulher Municipal, nos colocamos à disposição para discutir o projeto. Posso só antes da nossa presidente ali, da nossa vice-presidente? Então, eu tenho um artigo 18 do ECA
que diz: é dever de todos velar pela dignidade da criança e do adolescente, pondo salvo de qualquer tratamento desumano, violento, aterrorizante, vexatório ou constrangedor. Vocês velam, eu como conselheira tutelar vou zelar. Eu estou vendo hoje aqui que nós temos senhores e senhoras comprometidas com o artigo 18, que todos devem velar. Parabéns, vereadores e vereadoras. Encerrando. E em nome do Conselho de Promoção da Igualdade da Mulher, eu já quase que falei em nome do Conselho de Promoção da Igualdade Racial, o qual eu também represento. Então, em nome do Conselho da Mulher, eu gostaria de agradecer a atenção que foi dada ao caso, porque percebemos que realmente os senhores e senhoras olharam com muita seriedade, porque hoje realmente, por ser o Agosto Lilás, nós conseguimos trazer para vocês essa pauta, e são pauta de vidas. Então nós percebemos que pais, mães, né, conseguiram se sensibilizar com a causa. E até nós chegarmos aqui, foi muito bem pensado. O que essas meninas fizeram hoje, elas estão há praticamente 15 dias organizando para apresentar para vocês com excelência, conforme fizeram. Eu agradeço a forma com que cada uma apresentou e dizer para vocês que quando nós pensamos com a seriedade de estar trazendo esse assunto hoje para vocês, porque nós não temos mais o que fazer enquanto conselho. Eu estou pela segunda vez à frente desse conselho e dessa vez está muito difícil. Então, se nós estamos nessa casa pedindo para que vocês nos dêem a mão e continuem nos dando força e encorajamento para darmos conta do que viemos fazer aqui. E percebi com muita clareza da possibilidade de sairmos daqui com outra visão, pensando que esse novo tempo, onde é o espaço para as nossas vítimas, possa acontecer em Criciúma. E isso, para nós, realmente, senhores, será um novo tempo. Agradecer a nossa vereadora, que está sempre conosco. Batemos na porta, a questão é mulher, e nos cederam, todos, né, que acabaram nos cedendo o espaço. Então, muito obrigada. E Deus abençoe a cada um de vocês. E, principalmente, que Deus dê muita sabedoria e muito discernimento para cada um de vocês que estão nestes lugares. Obrigada. Com a palavra, então, a nossa convidada. Suas considerações finais. Só para finalizar, uma questão técnica sobre a Casa da Mulher Brasileira e a Casa Abrigo da Mulher. São locais distintos, tá? Eu vinha falando antes, até ali na sala da vereadora, o quanto é importante ter um local de acolhimento, que seria a Casa da Mulher Brasileira, porque a gente percebe na delegacia, sim, que muitas mulheres, muitas vezes elas não querem judicializar o conflito, porque a violência contra a mulher, ela é crime, só que ela é um crime muito específico, né, que envolve questões de relacionamento familiar, filhos, sonhos que um dia eles tiveram juntos. Então, tem muitas especificidades que fazem com que muitas vezes elas não queiram procurar a polícia em primeiro lugar. Elas querem alguém para ouvi-las, para contar desde o início como é que foi o relacionamento, para, de repente, elas se fortalecerem, terem um acompanhamento com uma equipe técnica de assistente social, de psicólogo, e aí, a partir disso, estando mais fortalecida, ela pode tomar a decisão se ela vai efetuar a denúncia na delegacia ou não. Hoje, o que a gente tem de porta aberta é a delegacia. A gente não tem um outro local para elas serem ouvidas. Por mais que seria o CREAS esse local, a gente sabe que não tem equipe para toda essa demanda de números de registros que eu coloquei ali para vocês. Então, a Casa da Mulher Brasileira é excelente, mas a gente não pode esquecer também da Casa Abrigo, porque para aquelas mulheres que estão em risco extremo,
O abrigo ele é um local que tem sigilo na localização, né? A Casa da Mulher Brasileira não, ela tem publicidade, todo mundo sabe onde é que ela se localiza. Nada impede de ter um alojamento para aquelas mulheres que não estão em risco extremo passarem uma noite ali, né? Mas o abrigo ele tem uma outra finalidade, como a gente relatou aqui. Então seriam pautas distintas e ambas extremamente necessárias. Ok, então, como vários vereadores se manifestaram, a mesa diretora se coloca à disposição. Gostaria que fosse uma pauta de todos os vereadores, em nome da mesa diretora, que nós pudéssemos tomar uma decisão em conjunto, para não tomar uma decisão de promessa e depois não cumprirmos. E essa casa precisa, sim, tomar uma posição. E a posição praticamente foi tomada nessa noite aqui. Então, eu me coloco como presidente à disposição, já imediatamente, para uma reunião que nós possamos dar os encaminhamentos. Queria aqui agradecer as nossas convidadas. Maria Estela, obrigado pela presença. Samira, também obrigado pela presença. A doutora Neura, a Fabiana, também o doutor Fernando, que aqui se faz presente, a doutora Tamara, também a Juscelia, presidente do sindicato, e os demais que nos acompanham. Eu vou pedir para vocês licença que nos acompanhem pelas redes sociais e vou suspender a sessão por até 15 minutos, para que nós possamos se despedir das nossas convidadas e logo após nós no plenarinho recebermos o sindicato, que a Juscelia me pediu um espaço. Ok? Então estão suspensos os trabalhos. Reabertos os trabalhos, gostaríamos de lembrar aos nobres vereadores que amanhã, dia 9/8 de 2023, às 19 horas, haverá audiência pública aqui no plenário da Câmara Municipal. Terminado a tribuna livre, passamos para o horário político. Como todos os vereadores já usaram o horário político, pedimos que os senhores vereadores e as vereadoras façam a confirmação do quórum. Questão de ordem cedida ao vereador Jair Augusto Alexandre. Senhor presidente, minha questão de ordem, eu tenho um compromisso. Aí não é comigo. Alô, alô? Som para a tribuna. Alô? Está funcionando? Senhor presidente, minha questão de ordem é porque eu tenho um compromisso agendado agora e eu preciso me retirar, conforme o artigo 99, a linha C. Atendido pelo vereador. Questão de ordem cedida ao vereador José Paulo Ferrares. Senhor presidente, necessito de me ausentar da sessão, conforme o artigo 99, a linha C. Atendido de plano, vereador. Com a palavra, vereador, questão de ordem para o vereador Toninho da Embralite, líder do governo. Senhor presidente, a minha pedida de ordem é no sentido de pedir para que seja incluído na ordem do dia desta sessão do projeto PE 88/2023, com base no artigo 148, inciso 1º do Regimento Interno, urgência urgentíssima. O pedido de inclusão do PE 88 na ordem do dia desta sessão está em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Foi aprovado por unanimidade a inclusão na ordem do dia desta sessão do PE 88. Solicito à senhora secretária para que faça leitura das matérias. 52ª sessão ordinária da 3ª sessão legislativa da 19ª legislatura. Grande expediente.
Indicação 391/2023, autor Daniel Frederico Antunes. Estudo para a construção de calçadas de fronte à EMEB, professor Francisco Scrabs, localizada na rua Fortaleza, número 355, bairro Brasília. Indicação 392/2023, autora Giovana Benedetti Zanetti. Reparos na pavimentação com lajotas na rua Gaspar Zilli, bairro Maria Céu. Requerimento 486/2023, autor Nicola Martins. Envio de expediente ao chefe do Poder Executivo Municipal, questionando quando será realizado o fechamento da lateral do campo do bairro Vila Zulema, com material que garanta que a utilização do campo não acarrete problemas no trecho do anel viário. O requerimento está em discussão. Com a palavra o autor do requerimento, vereador Nicola Martins. Presidente, a terceira alça do anel viário, a quarta alça do anel viário, perdão, ele vai passar bem ao lado do campo da Vila Zulema, bem ao lado mesmo. E já está tendo treinamentos, jogos lá, escolinha, e a bola está indo lá para o anel viário. E isso é bem preocupante, levando-se em consideração a possibilidade de acidentes, a possibilidade de risco para a saúde das crianças também, porque daqui a pouco a bola vai para lá, a criança vai para lá e aí dá um acidente. Então é um risco que se tem, precavendo esse risco. O requerimento continua em discussão. Não havendo quem queira discutir, o requerimento está em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestam. O requerimento foi aprovado por unanimidade. Requerimento 487/2023, autor Nicola Martins. Envio de expediente ao chefe do Poder Executivo Municipal, solicitando que encaminhe a relação das 10 maiores empresas dos seguintes segmentos: implementos rodoviários, transporte, cerâmica, tecnologia, vestuário, químicos, saúde, construção civil, ordenada por maior retorno do ICMS, Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços, por valor adicionado em favor do município de Criciúma em cada um dos anos de 2021, 2022 e até 30 de junho de 2023. O requerimento está em discussão. Com a palavra o autor do requerimento, vereador Nicola Martins. Presidente, peço licença para falar sobre esse requerimento, já tratar sobre os próximos dois, rapidinho, porque tem teores muito próximos. Esse primeiro, ele também é sobre o que aconteceu em relação à Dexco na semana passada aqui na cidade de Criciúma. A gente teve uma empresa que já fazia alguns anos que já estava fadada a ser fechada, já estava claro isso, é só jogar Ceusa, Portinari e Botucatu no Google que vocês vão ver uma notícia de 2 anos atrás de que a fábrica de Botucatu ela era para fazer Ceusa e Portinari, né? Totalmente ligado ao que nós produzíamos aqui também. E aí o que eu peço? Eu peço às 10 maiores empresas de vários segmentos para que a gente possa ver como foi a evolução nos últimos 3 anos em relação ao ICMS dessas empresas. A gente verificar essas situações envolvendo esses segmentos e ver quais empresas estão subindo, quais empresas estão caindo. Praticamente o mesmo quadro que o secretário Wagner me entregou sobre o setor cerâmico e o retorno de ICMS, eu quero saber dos outros setores também. Nos outros 2 requerimentos segue a mesma linha, só que em relação ao ISS, gerado para Criciúma nas empresas locais, né, o valor arrecadado pelo município em ISS, e no requerimento 489, as 100 maiores empresas instaladas no município de Criciúma, ordenadas por números de funcionários, para a gente também compreender um pouco. Enfim, nós queremos fazer aqui um trabalho de previsibilidade, de análise de números, porque se não está sendo feito lá na Diretoria de Desenvolvimento Econômico, a gente quer fazer aqui. O requerimento continua em discussão. Não havendo quem queira discutir, o requerimento está em votação. Os favoráveis permaneçam como estão e os contrários se manifestam. O requerimento foi aprovado por unanimidade. Requerimento 488/2023, autor Nicola Martins. Envio de expediente ao chefe do Poder Executivo Municipal, solicitando as seguintes informações.
Primeiro, relação das 100 maiores empresas ordenada por maior retorno do ISSQN, Imposto sobre Serviço de Qualquer Natureza, gerado em favor do município de Criciúma em cada um dos anos de 2021, 2022 e até 30 de junho de 2023. Segundo, qual o valor de ISSQN arrecadado pelo município de Criciúma em cada um dos anos de 2021, 2022 e até 30 de junho de 2023, dividido por segmento empresarial que gerou tal arrecadação. Requerimento está em discussão. Não havendo quem queira discutir o requerimento, está em votação. Favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. O requerimento foi aprovado por unanimidade. Requerimento 489/2023, autor Nicola Martins. Envio de expediente ao chefe do Poder Executivo Municipal solicitando que encaminhe a relação das 100 maiores empresas instaladas atualmente no município de Criciúma, ordenada por maior número de funcionários empregados. Requerimento está em discussão. Não havendo quem queira discutir, o requerimento está em votação. Os favoráveis permaneçam como estão. Os contrários se manifestem. O requerimento foi aprovado por unanimidade. Requerimento 490/2023, autor Nicola Martins. Envio de expediente ao chefe do Poder Executivo Municipal, questionando se é possível que o link para acesso à pesquisa popular referente à revisão do Plano Diretor Participativo de Criciúma seja colocado em forma de pop-up na abertura do site da Prefeitura Municipal, pois atualmente está difícil de encontrar o link, e que também seja colocado de forma grande e fácil no hot site planodiretor.criciúma.sc.gov.br. Requerimento está em discussão. Com a palavra o autor do requerimento, vereador Nicola Martins. Senhor presidente, nós estamos vivendo um momento extremamente importante em relação ao desenvolvimento e planejamento da nossa cidade, que é a revisão do plano diretor. Por mais que ela seja feita mensalmente pelo Conselho de Desenvolvimento Municipal, nesse momento, por conta da lei aprovada em 2012, quando o nosso presidente era o vereador Toninho, era isso, Toninho? O senhor que era o presidente no plano diretor, né? Então, aquela lei diz que em 10 anos o plano diretor será revisado. Então, nós iniciamos já no final do ano passado essa revisão do plano diretor e agora nós estamos no momento de pesquisa popular. Isso foi mandado por release para toda a imprensa, foi colocado nos sites com o link, só que quando você entra no site da prefeitura é muito difícil encontrar esse link. E se a gente quer que a população realmente participe, se o plano diretor ele é realmente participativo, a gente tem que facilitar o acesso da população por parte do site da prefeitura. Né? Tá muito difícil de encontrar o link, muito difícil de encontrar para a gente poder fazer as nossas contribuições para o plano diretor. Florianópolis fez uma discussão extremamente interessante nesse ano na revisão do seu plano diretor e Criciúma pode fazer também e deveria fazer mais, deveria estar mobilizando mais nessa revisão do plano diretor que depois vai vir para essa casa e essa casa pode depois ampliar esse debate também. Por isso que eu faço esse pedido para que fique num pop-up ali no site da prefeitura, logo na abertura, assim como coloca convites para eventos, coloca várias situações, colocar também essa situação da pesquisa do plano diretor e também no site planodiretor.criciúma.sc.gov.br também. Requerimento continua em discussão. Não havendo mais quem queira discutir, o requerimento está em votação. Os favoráveis permaneçam como estão e os contrários se manifestem. O requerimento foi aprovado por unanimidade. Requerimento 491/2023, autor Nicola Martins. Envio de expediente ao chefe do Poder Executivo Municipal, questionando a possibilidade de alteração da grade localizada na rua da Avenida Humberto de Campos com a rua Oswaldo Wilson, no bairro Pio Correia, por Boca de Lobo. Se afirmativo, quando o serviço será executado? Se não, qual o motivo? Requerimento está em discussão. Não havendo quem queira discutir, o requerimento está em votação. Favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado por unanimidade o requerimento. Requerimento 492/2023, autor Salésio Lima. Envio de expediente ao excelentíssimo senhor deputado estadual Júlio Garcia, sugerindo a possibilidade de apresentação de um projeto de lei na Assembleia Legislativa de Santa Catarina,
tornando Criciúma a capital catarinense dos parques urbanos. O requerimento está em discussão. Com a palavra, o autor do requerimento, presidente, vereador Salésio Lima. Senhor presidente, senhores vereadores, cumprimentar toda a mesa, vereadoras, público que nos acompanha. Senhor presidente, eu estou fazendo esse requerimento pedindo ao nobre deputado Júlio Garcia a possibilidade de apresentação de um projeto onde nós denominaríamos Criciúma como a capital catarinense dos parques urbanos. Sendo que nós já temos aí parque na Próspera, temos o parque lá no Rio Maina, temos o parque aqui do lado da prefeitura e estamos construindo um na Santa Luzia e breve também na Quarta Linha, com certeza, a vereadora Giovana. Dessa forma, eu até fiz um vídeo, trouxe um vídeo para ilustrar o que a gente está pensando. Nós temos nos parques já diversas atrações e nós vimos e viemos acompanhando esse trabalho do poder público aonde? Os parques são apresentados como uma saída para toda a população de Criciúma e também as pessoas que nos visitam aqui na cidade. Então nós queremos o quê? Através desse pedido ao deputado Júlio Garcia, que seja então transformado Criciúma na capital catarinense dos parques urbanos. Bonito seria nós estarmos aí, e teria que ser mesmo, se fosse eu faria uma lei aqui municipal, mas nós queremos que Criciúma fique reconhecida no calendário do Estado, através dessa lei que, se possível, certamente nós teremos essa grandeza de termos a nossa cidade, então, transformada nessa capital catarinense dos parques. Obrigado, senhor presidente. O requerimento continua em discussão. Não havendo mais quem queira discutir, o requerimento está em votação. Favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. O requerimento foi aprovado por unanimidade. Indicação 393/2023, autor Salésio Lima. Reparos na pavimentação asfáltica da rua Venâncio Martinello, de frente ao imóvel 788, bairro São Simão. Requerimento 493/2023, autor Juarez de Jesus dos Santos. Envio de expediente ao chefe do Poder Executivo Municipal, questionando o seguinte: existe a possibilidade do município, por meio da Secretaria Municipal de Assistência Social, fornecer cestas básicas especiais compostas de alimentos sem glúten, contendo no mínimo macarrão de arroz ou milho, farinha de arroz, fécula de batata e biscoitos sem glúten, além de outros produtos integrantes da listagem a ser elaborada pelo setor de saúde aos portadores de doença celíaca carentes da cidade? Em caso positivo, como a pessoa interessada deve proceder para garantir o recebimento? Em caso negativo, quais as razões? O requerimento está em discussão. Com a palavra o autor do requerimento, vereador Juarez de Jesus dos Santos. Boa noite, presidente. De uma forma bem breve, até porque eu já falei sobre o interesse de fazer esse requerimento devido à nossa ida ontem lá na Secretaria de Assistência Social, com a Kika, onde ela nos relatou que o recurso vem para o município e o município que faz a distribuição. Então, é algo muito simples. E aí eu preciso destacar que essa foi uma tribuna livre do vereador Júlio Kaminski, que trouxe até essa casa os celíacos de Criciúma. E quando eu estava lá, vereador, lembrei do apelo aqui que eles fizeram, que seria importante porque tem famílias carentes que precisam de uma cesta básica diferenciada. Então, se o recurso vem para a cesta básica, só faz a cesta básica que contemple essas famílias, porque não faz sentido tu receber uma cesta básica que tu não vai ser contemplado. Então, era isso. Obrigado, presidente. O requerimento continua em discussão. Com a palavra, vereador Júlio César Kaminski. Boa noite, senhor presidente, demais membros que compõem a mesa, vereadoras, vereadores, todos que nos acompanham. Estou muito feliz pelo requerimento apresentado, de fato. Acho que o município não tem como não acolher, não atender, e até porque, de fato, não há razão nenhuma para te fornecer uma cesta de alguém que
é intolerante ao glúten, à lactose, enfim, e que acaba não podendo consumi-lo, né? Feliz porque a gente, naquela visita que fizemos em Brasília, tudo que a gente solicitou, inclusive ao próprio senador, foi exatamente que tivesse uma lei que permitisse que todas as pessoas tivessem acesso a esses alimentos com um regime especial tributário para que os preços pudessem ser iguais, equivalentes, equânimes, justamente para que todos possam ter acesso livremente aos alimentos, sabedores da existência das suas intolerâncias. Então, mas isso, sem dúvida nenhuma, é uma grande alternativa, né? Mas também nós precisamos que o município faça testes, exames nas escolas, nas unidades, que desde o início, para que identifique as crianças que sofrem dessa situação, justamente para que diminua-se, né, o número de pessoas que tenham que buscar os médicos tentando corrigir problemas que podem, de um trabalho preventivo, ser atendidos e contemplado também com essas cestas básicas. Então, estou muito feliz, me sinto muito contemplado com esse requerimento, claro, e esperamos que a assistência social tome, de fato, providências, que está em débito muito forte, e hoje nós vimos mais uma situação nessa casa. Obrigado. Requerimento continua em discussão. Não havendo quem queira discutir, requerimento está em votação. Favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Requerimento foi aprovado por unanimidade. Requerimento 494/2023, autora Giovana Benedetti Zanetti. Envio de expediente ao chefe do Poder Executivo Municipal para que informe se existe a possibilidade da Rede Municipal de Ensino adotar livros didáticos de língua inglesa para os alunos das séries iniciais do ensino fundamental para o ano de 2024. Caso a resposta seja negativa, é possível que o município considere outras opções, como a produção própria desses mesmos materiais? Requerimento está em discussão. Com a palavra, a autora do requerimento, Giovana Benedetti Zanetti. Boa noite, presidente, membros da mesa, colegas vereadores, vereadora e a todos que nos assistem. As séries iniciais e todas as escolas públicas, elas recebem os livros didáticos através do Programa Nacional do Livro Didático, que é o PNLD. Só que a língua inglesa, ela não é obrigatória nas séries iniciais, mas há muito tempo a gente conquistou que o ensino da língua inglesa fosse implementado na nossa rede municipal. Só que faltam os materiais, porque o Programa Nacional do Livro Didático não manda esse material, mas há outras formas. De repente, pode-se comprar direto das editoras, pode-se abrir um processo licitatório para a compra desses livros, ou a própria secretaria pode, então, produzir um material exclusivo para a rede municipal. Então, a gente vem questionando porque a gente tem que planejar sempre um ano antes, né? E esses processos licitatórios, eles demoram, então por isso que eu estou questionando neste momento. Obrigada. Requerimento continua em discussão. Não havendo quem queira discutir, o requerimento está em votação. Favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. O requerimento foi aprovado por unanimidade. Terminado o expediente, passamos para a ordem do dia. Solicito aos senhores vereadores e vereadoras que façam a confirmação do quórum. Em única discussão e votação, o projeto de lei número PE 088/2023, que autoriza o chefe do Poder Executivo a abrir crédito especial ao orçamento do município do ano em curso no valor de R$ 703.854,77 e dá outras providências. A Comissão de Constituição e Justiça e Redação opinou pela legalidade e constitucionalidade e encaminhou ao plenário. O projeto está em discussão. Com a palavra, o vereador Nicola Martins. Presidente, boa
Som, agora sim. Esse recurso é um recurso que foi viabilizado na plataforma Mais Brasil, número da proposta 30166, feito em 2021, mas é um recurso destinado pelo deputado Daniel Freitas em 2020, quando eu ainda estava na presidência da Fundação Municipal de Esportes. Foi destinado esse recurso, para ver como muitas vezes a burocracia vai postergando as coisas, né? E é um recurso que é de R$600 mil do deputado Daniel, com mais 100 mil reais, cerca de 100 mil reais do município, como contrapartida para compra de materiais esportivos. Inclusive, eu estou aqui com o termo de referência, porque logo depois de mim, o presidente da fundação em 2020 foi o Marco, que hoje é meu assessor, e ele que encaminhou todos esses procedimentos. E eu tenho aqui, caso os vereadores queiram ver, tudo que será adquirido com esse recurso. Por isso que a CCJ fez questão de encaminhar esse projeto a plenário, até porque nós temos o prazo para cadastrar tudo na plataforma Mais Brasil. Então eu tenho aqui, caso os vereadores queiram ver todas as informações do que será adquirido com esse recurso conquistado quando eu ainda estava na presidência da Fundação Municipal de Esportes com o deputado Daniel. O projeto continua em discussão. Não havendo mais quem queira discutir, o projeto está em votação. Votação liberada. Votação encerrada. O projeto foi aprovado por unanimidade. Ainda em tempo, gostaria de cumprimentar o funcionário da TV Câmara, nossa aqui, que no sábado estará de aniversário, Ramon. Parabéns, Ramon. Terminado a ordem do dia e não havendo mais nada a tratar, encerramos os trabalhos da presente sessão, convocando os senhores vereadores e vereadoras para a próxima sessão ordinária, que ocorrerá no dia 14 de agosto, segunda-feira, no horário regimental. Boa noite, senhores e senhoras.